Olá, queridos, graça e paz, boa noite, sejam muito bem-vindos. Mais uma aula do nosso projeto Clamor por Ele. Sejam muito bem-vindos. Vão chegando e vão colocando seu nome, enquanto isso eu estou compartilhando nos grupos link. Está usando seu celular? Me empresta. Vamos entrando, queridos, vamos colocando seu nome. Quem já está aí conosco, coloca seu nome aí, querido. Pastora Dayana aí com a gente. Bom, vamos começar, né, queridos? Vamos começar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Efésios capítulo 3. Se Deus permitir, nós chegamos aí a Efésios capítulo 4. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, Sua palavra está aberta, Seu Espírito está sobre nós e em nós. Tua palavra é Espírito e vida, gera vida em nosso interior. Esse é o nosso projeto Clamor por Ele. Queremos clamar pela presença dEle, pela direção do Espírito, ter convicções, não ser pego de surpresa por cada notícia que vem, mas está preparado porque tudo o Senhor deixou escrito nas suas escrituras. Fala conosco, ministra a Tua palavra, ministra a Tua palavra no nosso coração, faz conforme a Sua vontade, Senhor. Queremos mais de Ti, queremos ser cheios da Tua presença,
queremos ser cheios da Tua glória, da Tua paz, do Teu reino. Senhor, que todo aquele que entrar em contato com essa live possa, Senhor, ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Que o clamor por Ele, pela presença do Espírito, que nos conduz, que nos gera a verdade, esteja sobre nós. Por isso, muito obrigado, nós te louvamos e te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos começando, querido, conforme vocês forem entrando, vão colocando aí o seu nome. Vamos começar então, Efésios capítulo número 3, capítulo 3, né? Efésios capítulo 3, onde nós falamos do capítulo 1 e do capítulo 2, e hoje nós vamos começar o capítulo 3. Paulo vai contar um pouco da sua história, né? Do seu chamado, do seu propósito, né? O mistério e a vocação dos gentios, o ministério da vocação dos gentios. Ele vai contar isso a todos aqueles da igreja ali, da província de Éfeso, da cidade de Éfeso. E ele vai dizer: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Lembrando que Paulo provavelmente escreveu mais concretamente essa carta no ano 64 depois de Cristo. Escreveu por uma igreja chamada, não é a igreja de Efésios, né? Mas é a igreja da cidade de Éfeso, né? Ali existiam vários grupos, né? Porque naquela época não existiam igrejas, existiam grupos que se reuniam em casas, que se reuniam, né, em cavernas, né? Debaixo de árvores. Então Paulo escreve essa carta a esse grupo de cristãos, né, da cidade de Éfeso, né? Daquela província de Éfeso. Também Paulo escreve essa carta a essa igreja que é composta por gregos e romanos, mais, né, ali da região da Grécia. E Paulo, ao escrever essa carta, Paulo escreve essa carta para derrubar uma doutrina que estava se levantando, né, algo que estava se surgindo, né, contra a idolatria que existia ali da deusa Diana, uma deusa asiática. Mas Paulo, ele vai explicar sobre... Paulo naturalmente escreve 4 livros aqui, que nós chamamos que é o coração de todo o plano de Deus. Nesses 4 livros nós encontramos o plano de Deus. O livro de Gálatas, que é um enfrentamento de Paulo contra a religião pagã judaica da época, né? Cristã judaica também, né? Porque existia ali o povo judaizante que queria fazer que o povo grego e romanos, ou da igreja de Éfeso, se tornasse judeus, né? Praticasse a lei dos judeus. E Paulo vai dizer que não. Paulo vai dizer que todo aquele que tenta se justificar pela lei, caído da graça está, né? Fez da graça de Cristo vã, né? Sem valor algum. Então Paulo primeiro tira as escamas dos olhos da igreja de Gálatas, porque a carta aos Gálatas não foi enviada à igreja de Gálatas, mas à Galácia. E cada carta ela era enviada a uma igreja, mas ela percorria todas as igrejas ali da Ásia, né, e daquelas províncias. Então Paulo ele vai expressando isso de uma forma poderosa. A carta de Gálatas, então, é enfrentamento contra essa religião. Mas a carta de Éfeso, Gálatas mostra o homem olhando para Deus, se levantando para Deus, né? É a lei tentando agradar a Deus, né? E Paulo enfrenta isso. Mas Éfeso, a igreja de Efésio, a carta aos Efésios, é a eternidade, Paulo revelando a eternidade entrando na nossa vida, né? É o que Deus planejou na eternidade para que possamos viver aqui na terra. Então Paulo vai escrever aqui na carta, né, de Efésios, capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer, olha, estou preso, né? Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo estava preso por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo. Paulo estava preso porque
porque Paulo tinha um chamado aos gentios. Paulo foi enviado a pregar aos gentios, e por pregar aos gentios, pregar, né, por toda aquela região romana, greco-romana, ali, né, Europa, toda aquela região. Quando Paulo pregou, principalmente em Roma, e nesse exato momento Paulo está preso em Roma por causa dos gentios, porque ele pregou contra os deuses pagãos, né? Em Atenas Paulo pregou, né? Em vários lugares, né? Pisídia, em vários lugares Paulo pregava, e quando ele pregava ele ia contra três coisas. Quando Paulo ministrava a palavra, quando o evangelho chegava em uma cidade, três grandes coisas aconteciam naquela província, naquela cidade, naquela nação. Mudava a área política daquele lugar, porque a política que era dominadora, corrupta, ela era impactada pelo evangelho. Mudava a religião daquele lugar, mas também mudava a economia, né? Porque muitas cidades, elas eram constituídas sobre deuses, onde tinha muito comércio desses deuses. Por exemplo, em Éfeso tinha uma deusa chamada deusa Diana. Essa deusa é uma deusa asiática. Então lá existia um templo onde o lucro era da base da promiscuidade, da prostituição, orgias no templo, e também da venda de poste-ídolos, né? De imagens, de orações e tantas outras coisas que ali existiam. Quando Paulo começa a pregar o evangelho, sem mesmo na carta de Éfeso falar uma palavra, praticamente esse templo foi banido dessa cidade, acabou. Por isso que ele estava preso, porque esses homens se levantaram para matar Paulo. Então aqui ele vai dizer, olha, eu estou preso por causa de Jesus Cristo, entendeu? Eu sou preso de Jesus Cristo, tá? Por causa dos gentios. Então Paulo mostra qual é a vida de um verdadeiro vencedor em Cristo, né? Que por Jesus nós podemos até estar presos, estar aprisionados, né? Mas no versículo 2 ele vai dizer, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Nós precisamos colocar em parênteses, entre parênteses, uma palavra aí, tá? Vamos pegar aqui uma régua. Se você tem uma caneta aí, pegue a sua caneta também, tá? Que é importante que você destaque uma palavra. Eu estava explicando hoje na Life Homes que os códigos das palavras na Bíblia são importantíssimos. Por exemplo, dispensação, né? Ele vai dizer, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Dispensação, ele tem um significado de duas palavras. Primeira, tempo. Então, se tendes ouvido o tempo da graça de Deus, né? O tempo liberado, que para convosco foi me dado, ou a dispensação da graça. A palavra graça, aí, ela fala favor e merecido, ou você pode colocar aí o próprio Cristo, porque a graça é Cristo. Então ele está dizendo que o dispensar do Cristo de Deus sobre a vida das pessoas. Paulo tinha esse ministério, ele estava preso, porque foi dispensado o Cristo sobre a vida deles, foi dispensado essa graça, esse favor merecido. No versículo 3 ele vai dizer, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Paulo explica que ele não recebeu essa revelação de homens, né? Esse ministério, essa manifestação do mistério de Cristo para os gentios, né? Da graça manifestadora, não foi dada por homens. Paulo não aprendeu de homens, isso está escrito, deixa eu achar aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 11 vai dizer, mas faço-vos saber isto, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo está dizendo então que como foi este mistério, o mistério a Cristo, manifestado pela revelação, como antes um pouco os escrevi, por isso, quando ledes, podeis receber a minha compreensão do mistério de Cristo, né, da pessoa de Cristo, da revelação de Cristo. O trabalho, querido, que Paulo está dizendo aqui aos Efésios, é que o maior mistério, a maior revelação
que Paulo podia passar para eles era revelar a pessoa, a graça, a dispensação de Cristo para a vida deles. Era Paulo dispensar dele mesmo a graça e a misericórdia de Cristo sobre a vida das pessoas. Está entendendo, querido? Pastor, como o senhor pode provar que Paulo está dizendo aos Efésios que a maior revelação, que ele estava preso por Jesus porque ele tinha dispensado o maior mistério que existe no céu? Lembra que a carta dos Efésios é revelando a eternidade, aquilo que é invisível para o mundo visível. Paulo está dizendo, olha, eu dispensei, eu liberei de mim para vocês, eu estou preso porque eu revelei ao coração de vocês o maior mistério, o mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? Volta aí Efésios capítulo 1, versículo 9. Versículo 8, 9 e 10. Efésios 1, versículo 8, 9 e 10. Ele diz assim, ó, que ele fez abundar para convosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que propuser em si mesmo. Quer dizer, descobrindo significa revelando, é como se algo tivesse coberto, e ele descobriu. Paulo está dizendo, olha, o que havia de mais importante no céu, aquilo que havia de mais significante, aquilo que era mais poderoso, eu descobri, eu revelei, eu tirei a cobertura para vocês do mistério da vontade do próprio Deus. Qual era a vontade do próprio Deus? Era que Cristo fosse revelado a nós. Aí ele vai dizer, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Paulo está dizendo, após quando a religião cai dos seus olhos, a coisa mais importante que você precisa receber não é uma campanha, não é uma prosperidade, não é um casamento bom, não é uma vida boa, mas é conhecer o mistério que é Cristo, o mistério de Cristo. O mistério de Cristo é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é o mistério de Cristo. Aqui ele diz, ó, versículo 4, Efésios 3, 4, por isso, quando ledes, podeis receber a minha compreensão do mistério de Cristo. O mistério de Cristo é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tudo voltasse a congregar em Cristo, tudo que está nos céus e na terra. Então tudo que é mais importante, por isso que nós somos um povo cristocêntrico. Cristo é o centro das nossas vidas. Uau, interessante, né? Muito bacana entender isso. Porque entendendo isso, querido, nós sabemos o que é mais importante, que eu tenho que buscar e o que eu tenho que aprender é Cristo como mistério de Deus, a vontade de Deus. Aí ele vai dizer no 5, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, Olha lá, isso aqui é muito importante. Tendo sido revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas. Então, pastor, tem como alguém conhecer o mistério de Cristo ou o mistério de Deus? Tem como conhecer? Somente pelo Espírito. Não tem como conhecer se não for pelo Espírito. Por isso que a Bíblia diz, olha, a Bíblia diz assim, o Senhor diz assim, olha, eu vou ao Pai,
Mas ficai tranquilo, não vos deixarei órfão, eu enviarei outro Consolador. E o Consolador, o nome dele é o Espírito da Verdade, que vos conduz em toda a verdade. Ele não vos falará de si mesmo, mas me glorificará e falar e vos anunciará tudo que de mim tem ouvido. Então presta atenção, o Espírito Santo, ele é o único na face da terra que pode revelar o mistério, que está no céu. Outro texto vai dizer: quem prescrutará as profundezas de Deus, senão o Espírito que habita em Deus? Outro texto vai dizer que as coisas espirituais se compreendem pelo Espírito. Por isso que as pessoas naturais acham as coisas do Espírito loucura. Então somente o Espírito, aqui em Efésios capítulo 3, 5, ele está dizendo: Efésios, se vocês querem compreender os mistérios do céu, a eternidade, vocês querem compreender, tem que ser pelo Espírito. Somente o Espírito revela aos santos, né? Santos, nós já aprendemos que a palavra santo significa incomuns, né? Deixou de ser comum e foi separado para serem pessoas incomuns, né? Os apóstolos e os profetas. Alguns vão dizer: então, pastor, a revelação do Espírito, segundo esse texto, é só para os apóstolos e os profetas? Ele vai dizer no 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Que corpo, querido? O corpo de Cristo. Nós somos co-herdeiros, tanto os judeus quanto os cristãos são co-herdeiros. Como que somos co-herdeiros? Quando tanto os judeus aceitam a Cristo como Salvador, eles deixam de ser judeus para se tornarem a igreja de Cristo. E os gentios deixam também os seus deuses pagãos para servir a Cristo como Senhor. Então nós se tornamos o mesmo corpo, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho, em Cristo pela boa notícia. Então quer dizer, querido, que os gentios também recebem a promessa. Qual é a promessa? Que promessa é essa? A promessa que foi dada a Abraão. A promessa que foi dada a Abraão, né, que toda a família seria bendita sobre a terra, ele escreveu lá em Gálatas 3,14. Ele explica qual é essa promessa. Ele vai dizer, Gálatas 3,14, dizer: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Então ele diz aqui no 5, Efésios 3,5, o qual no outro século não manifestou aos filhos dos homens, como agora tem sido manifestado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Quer dizer, havia algo poderoso que foi revelado aos santos profetas, a saber que os gentios também, né? É como se ele dissesse: olha, foi revelado pelo Espírito aos santos profetas, apóstolos, mas também a saber que também aos gentios, né, co-herdeiros de um mesmo corpo que é Cristo e participante da promessa, quer dizer, do Espírito, que em Cristo, pelas boas notícias, pela boa notícia da graça, do qual fui feito ministro, que é ministrar, vem de ministrar, né, vem de mim, vem de serviço. Ele diz: do qual tenho feito um serviço pelo dom da graça de Deus, ou pelo favor de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Quer dizer, eu sou ministro, eu sirvo a Deus, eu sirvo os gentios, eu ministro a graça, eu ministro a boa notícia de Cristo, o Evangelho, eu libero a dispensação do mistério de Cristo, que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus que tudo congrega em Cristo, através do poder de Deus. Não faço isso de mim mesmo, mas eu faço através do poder de Deus, porque Deus colocou Cristo como centro. Entendeu, querido?
Vamos lá, vamos continuar. Versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, o mínimo de todos em comum, me foi dado essa graça, esse favor imerecido, de anunciar entre os gentios, por meio da boa notícia do Evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo. As riquezas incomparáveis de Cristo. Aí ele vai dizer: olha lá, versículo 9. E demonstrar a todo qual seja a comunhão do mistério. Qual é a comunhão de Cristo? Cristo é o mistério, a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, querido, você precisa conectar os textos. Paulo está dizendo, olha, eu recebi pela graça um favor imerecido, anunciar o Evangelho, a boa notícia aos gentios, a riquezas incomparáveis. Qual riqueza? Que Cristo era um mistério escondido em Deus, antes dos séculos. Ele diz que desde os séculos esteve oculto em Deus. E aí ele vai dizer que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Ele criou tudo através de Cristo, depois ocultou Cristo. Entendeu, querido? Ele ocultou o Cristo. Por quê? Porque ele ocultou o Cristo, nem o céu sabia, nem a terra sabia, até que ele revelou isso. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, presta atenção, pela igreja, coloca entre parênteses aí, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Então, a igreja, olha que texto, irmão, olha que texto isso aqui, meu Deus. Ele está dizendo que os principados e as potestades dos céus, elas não conheciam esse mistério oculto, que era Cristo. Ele diz, agora eu estou revelando à igreja, aos gentios, e está sendo agora, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido de todos os principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Existia um eterno propósito, que está lá no versículo que nós lemos no capítulo 1, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Paulo está preso e Paulo está anunciando aos Efésios, porque os Efésios estavam preocupados, porque Paulo estava preso. Ele disse, não, eu estou preso aqui por causa de Cristo, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou preso porque Cristo permitiu. Por quê? Porque eu preguei o Evangelho aos gentios. E quando eu preguei, eu dispensei Cristo para dentro de vocês. E o dispensar de Cristo é o mistério da revelação. Esse mistério foi manifestado pela revelação que eu recebi. Por isso ele diz, olha, o mistério de Cristo, que nós possamos compreender, que vocês podeis compreender qual é o mistério de Cristo. Nós aprendemos que o mistério de Cristo é a vontade de Deus. A vontade de Deus que tudo voltasse a congregar em Cristo. Ele diz que em outro século não foi manifestado a ninguém, mas que agora foi manifestado pelo Espírito. Aprendemos que não tem como entender os mistérios, entender a profundeza, entender o que Deus faz, entender os planos de Deus, se não for pelo Espírito, que foi naquela época revelado aos apóstolos e profetas. Mas ele diz, mas a saber que também os gentios é herdeiro de um mesmo corpo, que os apóstolos e profetas também são. E ele diz, por que no mesmo corpo? E que eles são participantes da promessa. Que promessa? A promessa em Cristo pelo Evangelho, pela boa notícia. Aí ele vai dizer, e tudo isso é para que nós possamos entender a comunhão do mistério, a comunhão de Cristo, que desde os séculos,
os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por Jesus. Esse era o mistério escondido, Jesus estava escondido. Aí ele diz, para que agora, pela graça e multiforme sabedoria e versículo 10, para que agora pela igreja, multiforme sabedoria de Deus. Qual é a multiforme sabedoria de Deus? A igreja. Deus agora dispensa, Deus agora revela, Deus traz a eternidade para o real, Deus revela todo o seu plano eterno, todo o seu propósito através da igreja. E até os principados e potestades dos céus estão agora conhecendo a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Eu e você estamos ensinando principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Isso aí é forte, hein? Espero que você esteja anotando aí. Que segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo nosso Senhor, o qual temos ousadia, acesso e confiança pela nossa fé. Eu estou preso, mas a nossa ousadia, nosso acesso com confiança é pela nossa fé. A fé nesse mistério. A fé que Cristo revelou a sua vontade, a vontade do Pai, que nós congregasse tudo nele. Essa é a fé. Aí ele diz, não vos preocupeis porque eu estou preso. Não, eu estou preso. Ele diz, portanto vos peço que não desfaleceis, não ficais tristes, por causa das minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Olha a tia Silvana aí. Esse capítulo 3 é poderoso, hein? Vai lá para nós concluir. Aí Paulo agora vai começar a orar, porque ele revelou porque ele estava preso. Ele estava preso por tudo isso que eu falei para vocês, porque ele tinha dispensado o Cristo. Dispensado é pegar o que tem dentro e colocar dentro do outro. Entendeu? Ele falou que existia uma manifestação, como me foi este mistério, entregue a ele um mistério, foi por revelação. Ele disse que esse mistério era a vontade de Deus, que não foi manifestado antes aos homens pelos séculos dos séculos, mas que agora foi manifestado pelo Espírito. Não há outra maneira de nós compreendermos o reino, a graça, os mistérios de Deus, se não for pelo Espírito, que foi revelado aos apóstolos e profetas. Então alguém perguntaria, mas só os apóstolos e profetas? Não, a saber que os gentios fazem, é cordeiro do mesmo corpo, esse corpo é Cristo. Por que eles são cordeiro? Porque eles são participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Quando eu prego o Evangelho aos gentios, eles recebem também a promessa. Nós lemos lá em Gálatas 3,14, que a promessa, que a bênção que foi prometida a Abraão era o Espírito. O desejo de Paulo, queria dizer, que eles pudessem conhecer esse mistério mais profundo. Vamos lá. Por causa disso, ele vai orar agora. Me ponho de joelho perante o Pai. Vê que ele não se chama de Deus, se chama de Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. O nome de quem? O nome de Cristo. Porque agora toda a família, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, a qual ele diz aqui no versículo 1, capítulo 10, ele diz que tornou a congregar tudo que está no céu e na terra. Agora nós somos todos a mesma família, porque somos filhos de Deus.
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Por quê? Porque as pessoas estavam desfalecendo, Paulo está preso, Paulo foi condenado à morte. Então ele diz, não, vocês serão fortalecidos pelo Espírito. O Espírito era a promessa a qual Deus deu para nós, para sermos fortalecidos. Versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E coloca entre parênteses aí, corações e fé. Essa fé vem do amor de Deus para conosco, para que Cristo habite pelo amor nos vossos corações. Por que amor? Porque Gálatas capítulo 5, versículo 6 vai dizer que a fé que opera pelo amor. Ele diz, eu quero que habite em vosso coração, que Cristo habite. Como que ele vai habitar? Pela promessa que é o Espírito. O Espírito vai fortalecer. Coração, que nós vamos falar de pensamentos, emoções e vontades. Fala alguma coisa aí, querido. Se você está aí, fala comigo. Amém, tia Silvana? Vamos lá, continuamos. Vou ler o 17 de novo, tá? Vou ler o 17 de novo. Efésios capítulo 3, versículo 17. Ele diz assim: para que Cristo habite pela fé. A fé aí você coloca entre parênteses e coloca amor, tá? Gálatas 5,6, a fé que opera pelo amor, nos vossos corações. Coração fala de alma, pensamento, emoção e vontades. Então Cristo quer habitar neste lugar, em amor, né? Quando eu entendo o amor de Deus, Ele habita neste lugar. Que lugar, pastor? Nesse lugar, na minha alma. E Ele diz, a fim de que estamos enraizados e fundados em amor. Vou até anotar, pega uma caneta aí, querido, vai ali no cantinho, onde está amor, e coloca Gálatas 5, versículo 6. E ele vai dizer assim, ó, 18. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos os incomuns, qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda
a plenitude de Deus. Qual é toda a plenitude de Deus? Cristo revelado na minha vida através do Espírito, em amor. É eu conhecer o amor de Deus através de Cristo. Cristo é a expressão exata do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. A expressão do amor de Deus é enviar o seu Filho por nós. Então ele vai dizer, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é o dispensar de Cristo para dentro de nós. Que ele se torne a nossa cabeça, mas também o nosso fundamento. Entendeu, querido? Então olha só, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Então, tudo isso que o Senhor quer operar, Ele quer operar hoje através da igreja. Lembrando que igreja não é denominação, igreja não é uma placa, igreja não é uma convenção, igreja são pessoas a qual o Senhor Jesus dispensou para dentro de nós e agora Ele está manifestando através do poder dEle a sua vontade, o dispensar de Cristo, o liberar da vontade de Cristo sobre nossas vidas. Esse é o capítulo 4 de Efésios. Lembrando, querido, que esse final de semana, dia 21 de fevereiro, nós teremos a nossa imersão da Escola dos 5 Ministérios aqui em Colorado Oeste, na Igreja do Amor, né? Se você ainda não fez a sua inscrição, eu deixarei um post no meu feed aí, ou no meu store, né? Você pode arrastar para cima e fazer a sua inscrição. A inscrição é totalmente gratuita. Nós vamos falar sobre as 7 eras da igreja, né? Sobre a era da igreja, na verdade, as 7 dispensações, através das 7 igrejas, Apocalipse 2 e 3. Será a cronologia, né? As 7 eras da igreja, né? Porque cada uma dessas foi uma era, uma característica da igreja. E é totalmente gratuito, tem presencial tem 40 cadeiras, online eu tenho 100 vagas. Então, se você quer participar dessa escola, será dia 21 de fevereiro, no domingo inteirinho. Faremos 3 horas e meia pela manhã e 3 horas e meia pela tarde. É uma imersão. Você pode participar conosco. Faça a sua inscrição, tá? Se você vai fazer online, diante do seu nome, coloque online. Se você vai fazer presencial, só escreva seu nome lá e preencha os dados. Você já estará inscrito, tá? Tem sido extraordinária a Escola de 5 Ministérios. É uma ferramenta para que possamos compartilhar a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Então, querido, né, eu gosto muito daquele texto quando Jesus diz assim: eu não vim julgar o mundo, para isso já tem a palavra que o julgará. Nós seremos julgados pela palavra, tá? A palavra que nós retemos, aquilo que retemos é o que cremos. Então, se eu não retenho a palavra, se eu não aprendo, eu não tenho como crer, eu não tenho como acreditar, porque eu nem a conheço. Por isso que quando eu conheço a verdade, que é a palavra, essa verdade tem poder para me libertar e me salvar. Por isso, querido, é importante você aprender, sabe? Nas cartas das 7 igrejas, lá está bem específico, né? Cada função, cada característica de igreja. Será que eu estou sendo uma igreja a qual a Bíblia diz que o Senhor ama, que é a Filadélfia? Ou sou uma igreja a qual o Senhor diz que me rejeitou, né, que tirou o meu capital, e aí vai. Então, querido, fazer a inscrição para a escola é essencial. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e assistir online gratuitamente, você não paga nada, né? Você vai fazer a sua inscrição,
Lá tem dois links, o link da inscrição e o link do grupo do WhatsApp, onde eu vou mandar o link para que você possa entrar domingo pela manhã, né, nesse domingo, e aprender conosco sobre a cronologia das 7 igrejas, Escola de 5 Ministérios. Não falte, querido, faça sua inscrição, ainda há vagas, então corre para fazer a sua inscrição. Amém, querido? Quero orar com você, vamos orar, vamos estar orando. Nós aprendemos o capítulo 4 de Efésios, amanhã nós vamos aprender o 5 e o 6, e nós concluímos o livro de Efésios amanhã à noite. Amém? Vamos orar então. Vamos falar com o papai, né? Feche os seus olhos para nós orarmos. Senhor Jesus, nós estamos na sua presença. As noites nessa live têm sido espetacular. Aprender a tua palavra, estudar a tua palavra. O Senhor diz que se nós buscássemos nas Escrituras, as Escrituras falam de ti. A tua palavra diz que aquele que come e bebe do teu corpo, esse tem vida eterna. O teu corpo é comida. E o teu corpo hoje é as Escrituras, que quando comemos ela nos dá vida. Pai, nessa noite eu quero orar por cada irmão que está aqui. Por cada irmão que vai ver essa live, vai assistir, vai participar. Muitos deles, Senhor, têm se afastado, perdido a alegria. Por isso que o nome do nosso projeto que estamos aqui todos à noite é o clamor por Ele. Clamar pela presença do Espírito, buscar, enche no Senhor Espírito Santo, buscar a presença dEle mais e mais. Nos esvaziar do meu eu interior, da minha vontade, dos meus pensamentos, das minhas motivações, e ser cheio da presença do Espírito, dos pensamentos de Cristo, das vontades de Cristo, das emoções de Cristo. Adorar o Pai, cumprir a vontade do Pai. Senhor, só há um projeto sobre a terra, um propósito: edificar a igreja, edificar pessoas, amar pessoas. Para isso eu preciso ser cheio do Teu Espírito sobre a minha vida. Revela nessa noite, Senhor, cada vez mais a Tua presença, que nós não vivemos somente das letras, a qual lemos e aprendemos, mas que as Suas letras se transformem em Espírito e gerem vida dentro de nós. Que o Teu reino aparente, que é a Escritura, se torne um reino, realidade em mim, através da igreja, através dos irmãos. Que tudo aquilo que temos aprendido da Tua palavra se transforme, Senhor, em um reino realidade, em um reino real, onde nós podemos ver a transformação das nossas vidas na Sua presença. A ponto das nossas vidas ser tão saturadas e cheias da Tua presença, Espírito Santo, que nós possamos impactar as pessoas que estão ao nosso redor através do Cristo que habita em nós, e Ele deixe de ser somente realidade em nós, para se tornar real na vida de outras pessoas e manifestar o reino que habita em nós. Pai, assim, aonde estamos, Senhor, mudaremos a região, mudaremos as pessoas através do poder do Teu Espírito. Senhor, quando somos cheios do Teu Espírito, por isso que é o clamor por Ele, por isso eu possa enviar mais da Tua realidade, do Teu Espírito, a ponto de todo o mistério da vontade de Deus ser dispensado para dentro de nós, todo o mistério da Tua vontade ser liberado para dentro de nós, que é o próprio Cristo, a Sua palavra, transformar a minha alma e ter o conhecimento perfeito da Tua realidade. Nós oramos por cada pessoa que está dentro desse grupo, orando e jejuando e buscando a Tua presença, buscando a Tua casa, buscando o Seu tabernáculo, Senhor. Encha-nos, Senhor, Espírito Santo, nessa noite. Transborda a nossa vida nessa noite. Se há alguém que está precisando de uma cura, Senhor, de um milagre, o Teu poder da Tua palavra tem poder para curar, poder para restaurar.
toda pessoa que possa estar em depressão agora, possa estar enfiado nas drogas, nas angústias, na vaidade desse mundo, Senhor, sem perceber. Talvez ele se encontre em meio a uma multidão, mas sozinho em meio a uma multidão, e só o Senhor pode preencher esse vazio interior dessa pessoa. Restaura essa pessoa agora, Senhor, através do poder da Tua palavra e do Teu Espírito. Pelo nome do nosso Senhor Jesus, é isso que clamamos ao Pai. Pai, restaura toda pessoa. Pai, restaura o coração das pessoas no nome do Senhor Jesus. Pai, encha-nos, Senhor, com o Teu Espírito. Transborda o Teu Espírito na nossa vida, ó Pai. Porque Tu és o nosso Papai, o nosso Abba Pai. E recebemos a promessa através do nosso Senhor Cristo Jesus, o nosso amado esposo da nossa alma. Dispensa o mistério, Senhor, que é Cristo para dentro de nós, a ponto de cada canto do nosso ser ser saturado por Ele, a ponto de sermos varão perfeito, a ponto de exalarmos o aroma suave de Cristo para as pessoas que nos rodeiam. Senhor, nós liberamos essa palavra sobre cada irmão, cada pastor do estado de Rondônia, cada igreja, cada irmão, cada pessoa seja tocado pela Tua palavra agora, Senhor. Por isso que nós clamamos em cada minuto, declaramos nesse dia, Senhor, nesse quarto dia, aonde nós estamos aqui clamando por Ele, ouvindo a Sua palavra, bebendo da Sua palavra, recebendo a Sua vida, mas também clamando pelo Espírito, que é a água jogada sobre essa semente da palavra, para que frutifique dentro de nós e flua dentro de nós para todos. É isso que clamamos, Senhor. Aleluia, aleluia. Declaramos a Tua presença nas casas, Senhor. Declaramos que o Seu Espírito manifesta na vida dos irmãos que estão em todos os lugares há um queimar do Espírito Santo. Senhor, é isso que oramos nessa noite. Pedimos a Tua presença, Espírito Santo. Encha-nos, Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Encha-nos, Senhor, em nome do nosso Senhor. Nós declaramos isso, nós louvamos e adoramos o Senhor, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada irmão que participou dessa noite conosco. Sábado nós terminamos o clamor dessa semana e domingo nós descansamos. Domingo nós temos a imersão, querido. Não esqueça, se você ainda não fez a sua inscrição, corra lá, faça a sua inscrição. Já está lá no meus stories o banner, Escola dos 5 Ministérios, cronologia 7 eras da igreja. Entre lá e faça a sua inscrição. Deus abençoe os irmãos do Instagram, Deus abençoe os irmãos do Facebook, Que a graça e a paz do Senhor fique sobre a sua vida, hoje para todos sempre. Amém. Até amanhã, queridos.